Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje a tia Josi está trazendo para vocês a aulinha de ciências, tá bom? Nós vamos falar sobre as partes das plantas, tá? Nós estamos estudando a nossa matériazinha de ciência sobre as plantas, né? Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho das partes dessa planta, como raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto e semente, tá bom? Nós vamos fazer algumas leituras de imagens no nosso livro e algumas atividades, tá bom? Vamos ver a página. As partes das plantas são as folhas, os frutos, as flores, o caule, as raízes e as sementes. Cada parte desempenha uma função importante para o vegetal, assim como os órgãos do corpo humano. No entanto, vale ressaltar que essas partes não estão presentes em todas as plantas. Por exemplo, os musgos e as samambaias não têm flores, nem frutos. Já as folhas dos cactos se modificaram durante o seu processo evolutivo, dando lugar aos espinhos. Apesar dessas diferenças entre os integrantes do reino vegetal, é importante conhecer cada parte da planta e suas funções. Raízes prendem a planta ao solo e são responsáveis pela retirada de água e sais minerais. Caules. Os caules sustentam a planta e fazem o transporte de substâncias através da planta. A água e os sais minerais são levados através de vasos existentes dentro do caule, das raízes até as folhas, e os açúcares produzidos na fotossíntese são transportados das folhas até as raízes. Folhas são responsáveis pela respiração, transpiração e alimentação das plantas, que ocorre pela fotossíntese. Flores, em algumas espécies de vegetais, são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. Frutos protegem as sementes que dão origem a outra planta. Sementes responsáveis pelo nascimento de uma nova planta. Hoje ficamos por aqui. Então, meus amores, vamos pegar o nosso livrinho, tá? Nosso livrinho de ciência 70 e 71, tá? Na página 70 aqui, ó, traz pra gente as curiosidades do caule, tá? E aqui, ó, na página 71, nós vamos ter um para fazermos junto, tá? Seria aqui a sugestão para que vocês pudessem pegar uma folha e fazer o desenho dela no caderninho de vocês, tá bom? Se vocês conseguirem, aí na casa de vocês, vocês podem fazer pegando essa plantinha, colocando no caderninho de vocês, contornando em volta, tá? Da folha, ou também com um lápis de cera. Vocês podem colocar a folha da planta embaixo da folhinha do caderno de vocês, e aí, ó, vocês passem o lapisinho de cera em volta, desse jeitinho aqui, ó. Vocês vão colocar a folha da árvore aqui no caderninho de vocês e vão passar o lápis de cera assim, ó, por cima da folha, tá bom? Para que vocês... E vamos falar sobre o assunto de polinização, tá bom? Nós vamos ver se separou para vocês videozinhos bem legais, tá? Nós vamos falar um pouco sobre as abelhas hoje. Esse vídeo tá bem legal. Vamos assistir? Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre a polinização? Vamos lá. Vamos observar a cada imagem atentamente. Você já parou para olhar todas as flores maravilhosas que tem pelo mundo?
Já se perguntou como elas aparecem em tantos lugares diferentes? Elas se espalham por causa de vários fatores, mas todos eles têm em comum o pólen. O pólen é um pozinho fino que a flor produz. Quando ele entra em contato com a parte da mesma ou de outra flor, ela começa a produzir sementes. Esse encontro é chamado de polinização. Mas como o pólen pode chegar em outra flor? Além do vento e da água das chuvas, alguns animais também podem fazer a polinização. Sabe como? As flores geralmente possuem cheiros e cores chamativas. Além disso, algumas produzem o néctar, uma substância com sabor bem agradável para muitos animais. Ao visitarem a flor, seja para se alimentarem do néctar, do pólen ou mesmo de outras estruturas como as pétalas, o pólen pode grudar no corpo desses animais. Assim, ao se direcionarem para outra planta da mesma espécie, a polinização acontece. Alguns animais polinizadores são abelhas, joaninhas e outros besouros, moscas, mariposas, borboletas, pássaros como beija-flor e certos morcegos. Esse é o processo de polinização. Ficamos por aqui. Sem abelha, sem alimento. As abelhas dançam. Elas dançam porque encontraram alimento. Veja como elas requebram. A dança do requebrado é um sistema de comunicação. Quando as abelhas dançam, elas emitem um som, liberam o cheiro do alimento que encontraram nas flores e desenham no favo uma espécie de mapa do tesouro. Com esse mapa, as abelhas comunicam a posição do sol em graus e a distância aproximada da colmeia até a fonte de alimento. Assim, outras abelhas de sua família também poderão encontrar o tesouro. E nós vamos mostrar para você onde ele está. As abelhas voam de flor em flor em busca de gotinhas de néctar, que elas transformam em mel. As abelhas também voam de flor em flor, coletando grãozinhos de pólen. Uma abelha precisa visitar mais de 200 flores para juntar 2 bolotas de pólen nas pernas traseiras. As abelhas Apis mellifera guardam o mel e o pólen coletado nas flores em favos de cera. As jataís, as mandaçaias, as urussus e muitas outras abelhas sem ferrão guardam o seu tesouro em pequenos potes. As abelhas trabalham o dia todo. Elas estocam alimento para garantir a sobrevivência de suas crias durante os períodos de frio ou de seca. E você sabia que grande parte dos nossos alimentos também depende desse trabalho realizado pelas abelhas? Preste bem atenção e você vai entender. Você já parou para pensar de onde vêm esses alimentos que trazem energia e saúde para os seres vivos? Você pode dizer que nós encontramos os alimentos nos supermercados, nas feiras. Está certo. Mas e antes de chegar às feiras, aos supermercados? De onde vêm os alimentos? Bom, você também pode dizer que os alimentos vieram das hortas, dos pomares, das pequenas plantações ou das grandes fazendas. Muito bem, você continua certo. Mas para ficar bem claro, que tal fazermos o caminho inverso? Vamos mostrar para você um detalhe importante da produção de alimentos. Vem com a gente. Vamos contar para você um segredinho da natureza. Isso mesmo que você está pensando. O segredo está nas flores e no trabalho das abelhas. Existem no mundo milhares de flores diferentes e milhares de abelhas diferentes também.
A vida é muitíssimo variada. Só no Brasil existem aproximadamente 3.000 espécies diferentes de abelhas. A biodiversidade é tanta que os cientistas ainda não conhecem nem batizaram todas as espécies de plantas e abelhas que existem por aqui. Mas uma coisa é certa, repare bem, onde há flores, há abelhas. E uma depende da outra. Esse é o segredo da natureza que vamos contar para você. Primeiro, vamos observar uma abelha. Uma abelha é um inseto que tem uma língua parecida com uma tromba para sugar água e o néctar das flores. Duas antenas muito sensíveis, responsáveis pela audição, o tato e o olfato. 3 divisões no corpo: a cabeça, o tórax e o abdômen. 4 asas, 2 grandes e 2 pequenas. 5 olhos, 3 olhos simples e 2 grandes olhos compostos. E 6 pernas, que as abelhas usam para se locomover, cuidar do ninho, coletar e transportar o pólen da flor para a colmeia. Agora, vamos conhecer os segredos de uma flor. As cores e os aromas das flores são estratégias da natureza para atrair polinizadores. As flores produzem néctar, um líquido adocicado com um odor agradável que atrai e alimenta insetos como abelhas, borboletas, besouros, além de pássaros, morcegos e outros pequenos animais polinizadores. As flores também produzem o pólen, uma poeira finíssima formada por pequenos grãos amarelados, ricos em proteínas e vitaminas. E esses pequenos grãos de pólen que alimentam as abelhas são a garantia de reprodução das plantas. E precisam ser protegidas. Sem a visita das abelhas, não acontece a polinização de muitas plantas. Sem o serviço de polinização, as plantas não são fertilizadas. Sem a fertilização, não há geração de sementes e frutos. Sem sementes, não nascem novas plantas nas matas e nos campos agrícolas. E sem folhas, frutos e raízes, muitos animais e também os seres humanos ficarão sem boa parte de seus alimentos. 7 bilhões de pessoas vivem no planeta Terra. A população está aumentando e precisa a cada dia de mais água e alimento. E quando se pensa em aumentar a produção e a qualidade dos frutos, as abelhas podem ajudar muito. Vamos pensar juntos. Se uma abelha sozinha é capaz de visitar 200 flores em um único dia, quantas flores uma colmeia com mais de 50.000 abelhas seria capaz de polinizar? 10 milhões. Uma única colmeia de abelhas melíferas é capaz de polinizar mais de 10 milhões de flores por dia. O serviço de polinização na natureza é incalculável. Esse é o grande segredo para produzir os frutos e as sementes que conservam a biodiversidade. As abelhas trabalham para que plantas silvestres e os campos cultivados continuem verdejando e produzindo os alimentos necessários para sustentar a vida. Proteger as abelhas significa, então, proteger as gerações futuras de inúmeras espécies de plantas e animais e muitas outras gerações do próprio homem. Lembre-se, algumas abelhas têm comportamento defensivo, podem picar e causar acidentes. Portanto, atenção! Se encontrar um enxame, afaste-se com calma, sem fazer barulho. Não atire pedras, paus ou outros objetos nas abelhas. Não coloque fogo. Para remover um enxame, procure um apicultor ou o corpo de bombeiros. Para manipular um enxame, é preciso a proteção de máscara, macacão, luvas, botas e fumegador. Em caso de picada, retire o ferrão, lave com água fria e sabão, use pomada antialérgica e faça compressa com gelo. Pessoas alérgicas devem ser levadas a um pronto-socorro imediatamente. Então, meus amores, gostaram do vídeo? Espero que sim, tá? Agora vamos pegar o nosso livro nas páginas 72.
aqui na página 72, ó, vamos fazer essa leitura, tá? Responder também as perguntas que estão sendo feitas aqui, tá bom? Vamos pegar o nosso livro aqui na página 73, tá? E dar continuidade à leitura com muita atenção aos detalhes, tá bom? E façam também a folhinha de atividade que a tia Josi deixou na plataforma para vocês, tá bom? Depois envie para que a tia Josi possa fazer a correção. Um beijo, fiquem com Deus.